E a gente conversa agora, então, com o influencer, que a gente acabou de falar, que pegou uma fila aí de 5 quilômetros para se despedir da rainha e relata que o momento foi único e histórico, né? Apesar da proibição de fotos durante o funeral da Elizabeth II, Lucas Amadeu foi filmado no salão do Palácio de Westminster Hall e teve a oportunidade de guardar esse registro. E ele fala com a gente agora, ao vivo, direto de Londres, Lucas. Muito obrigada por separar esse tempinho aí na sua agenda, que eu vi que está bem ocupada durante esses dias, e para falar aqui para a gente, para contar um pouquinho como tem sido essa experiência. Boa noite para você. Boa noite, Stella. Boa noite para todo mundo que está ligado no RF News. Lucas, apesar, né, da tristeza pela morte da rainha, você decidiu ir acompanhar esse momento de perto. Nesse momento agora, onde você está? E conta pra gente como foi o seu dia hoje. Eu estou aqui em Westminster, Stella, que é o bairro onde está tudo acontecendo, né? Por sorte, eu tenho uma amiga que mora aqui em Londres e ela mora neste bairro. Então, eu estou a 10 minutos, para você ter uma ideia, do local onde está acontecendo o velório. É claro que não demora 10 minutos para você chegar até lá, porque a fila demora muito mais, né? A fila está muito mais longe do que aqui de casa. Hoje o meu dia foi um pouco mais tranquilo, porque ontem eu fiquei no velório até 1h30 da manhã, mais ou menos. Eu entrei na fila por volta das 4h30 da tarde, fiquei até 1h30 para conseguir entrar lá no salão. Então, até eu voltar para casa e organizar e conversar com os seguidores que gravaram os vídeos para mim, porque eu estava muito frustrado de não ter a gravação lá dentro, né? É proibido você tirar foto, gravar, o celular tem que ficar desligado. Então, quando eu cheguei em casa e vi que os meus seguidores tinham gravado a cena, fiquei super feliz e postando. Então, fui dormir tarde, fui dormir 4 da manhã. Então, acordei muito tarde, fui almoçar hoje num restaurante gostoso, porque os últimos dias foram em função do cerimonial todo, né? Essa história de acompanhar o translado do corpo, a procissão, como eles chamaram aqui, e de passar ali pelo velório logo no primeiro dia. O que você sentiu nas ruas e está sentindo aí em Londres em relação à morte da rainha? Como que os britânicos estão vendo esse momento? É curioso, Stella, é um sentimento de muita tristeza, você vê as pessoas tristes, chorando nas ruas, principalmente as mais velhas, mas com sentimento de gratidão também, por tudo que a rainha fez, pelo que ela deixou. Ela é um dos símbolos do país, né? Então, isso é muito forte. E, por outro lado, Stella, tem um ponto curioso, que muita gente aqui é contra a monarquia, principalmente a galera mais jovem. Então, tem muita gente que não tá nem aí e, por conta do enterro da rainha, né, o funeral de fato, que vai ser na segunda-feira, é feriado aqui no país. E tem muita gente só preocupada com o feriado. O que você vai fazer no feriado? O que vai viajar? Não vai? Essa galera mais nova não está muito preocupada com a rainha. E até conversando com os britânicos na fila ontem, eu perguntei, né, como é que vocês veem a monarquia, como é que vocês veem o futuro da monarquia, como é que o Charles é percebido por vocês, a Camila, a Meghan. Foi bacana fazer uma imersão cultural também sobre a percepção deles na fila do funeral. E como que eles percebem essa, né, a gente fala aí, vamos falar então da outra geração, né, o William, a Kate, o que eles acham disso tudo? Um questionamento que eu fiz, Stella, foi se não valeria a pena o Charles resignar, né, ele desistir, ele ceder o trono para o William, porque o Charles ele é mal visto pelos britânicos, ele não tem o carisma, a história toda com a Diana manchou muito a imagem dele, a história do adultério, da morte, e a Camila também não é aceita por conta disso, né? Até o termo que eu vi foi, hoje o público aceita a Camila, porque o Charles está feliz com ela, casaram, não que eles gostem dela. E o William não, o William é querido, ele é admirado. Então será que não valeria a pena ele abdicar do trono para que o William assumisse? E os britânicos disseram que não, porque a monarquia já está sendo questionada, já é um tema de dúvida da nova geração, que tem grande parte da galera que é contra a monarquia. E a monarquia é só tradição. Então se um rei abdica do trono, que é romper a tradição para que alguém assuma, isso poderia enfraquecer ainda mais a instituição da monarquia. Por isso que eles são veementemente contra essa ideia do Charles resignar, né, ele deixar o cargo. Então, eles veem o Charles como um momento de sucessão, ele vai fazer um período de sucessão entre a Rainha Elizabeth para que o William assuma na sequência. E a gente viu ali o momento, né, que foi gravado, então, que você faz até uma referência ali à rainha, são as imagens que, na realidade, você tirou de uma transmissão ali da BBC, seria isso?
Exatamente, Stella, porque lá dentro eles orientam. Na verdade, você passa por uma fila de segurança, você tem um controle de segurança, igualzinho de aeroporto. Você tem que tirar celular, tirar relógio, deixar tudo ali na esteira. Aí, ó, a Você passa. imagem, só falar, desculpa te interromper, mas a imagem é exatamente essa aí. A gente vai ver que o Lucas, ele tá de blusa branca com uma pochete preta aqui, né? A gente vê ali, então, a imagem. E você, né, nesse momento que você viu ali o caixão de perto, o que você sentiu? Você sentiu uma emoção ali de estar vivendo esse momento histórico? Foi curioso, Stella, porque eu fiquei mais de 7 horas na fila. Então, chegou o momento, uma ansiedade. E quando você entra, a percepção de você ver o local presencialmente é diferente do que a gente vê no vídeo, né? Eu já tinha visto as imagens, estava assistindo a transmissão pelo celular e parece muito menor, pessoalmente, do que nas imagens. É uma coisa comum em televisão, né? A gente vê na televisão, tudo parece muito maior. Achei bem menor, o espaço é enorme, mas é menor do que eu imaginava. E aí o que me chamou muita, mas muita atenção, porque o caixão da rainha a gente quase não vê. Ele está muito alto. Ele está numa série de degraus e ele é o último lá em cima sobre uma estrutura de quase 2 metros. Então você não vê o caixão. Você vê uma pontinha da coroa ali, você vê a bandeira o estandarte, né, do Império Real, mas você não vê o caixão. Mas você vê os guardas. E a pose deles, Estela, isso de lembrar me arrepia até agora. A guarda real, né, aquela tradicional, que tem aquele chapéu grande, eles numa posição diferente, com o chapéu cobrindo os olhos, levemente prostrados. Então, parece tristinhos, assim, sabe? Em luto. Isso é um gesto que eles fazem historicamente para todos os reis. Aquilo me chocou muito, aquilo me marcou muito. Eu vi a história acontecendo. A roupa desse guarda, tá vendo? Ele está com uma lança. É uma roupa toda diferente, coloridona. Não é o que a gente espera num velório, num momento fúnebre, né? Mas aí você pensa, essa tradição, isso que eles estão fazendo, essa posição, é ensaiada há milhares de anos. Isso foi feito para vários reis na história. Aí quando você entende a dimensão de onde você está, me arrepia. Aí foi tenso. Então eu senti um misto de poder, de tradição, mas também de vulnerabilidade, porque no fim das contas, quem está ali é uma senhorinha que está morta, como todos os outros, apesar de ter esse império, do mundo estar parado para assistir ela, de toda essa pompa dos guardas ali 24 horas, se revezando, uma coisa tão bonita, ela morreu como todos nós vamos morrer. Então, me passou uma coisa de realidade, sabe? Nossa, tudo isso existe, isso é real, e ela é uma pessoa também que morre como todos nós. Então, foi um misto ali de sentimentos. E você estava falando que você passou várias horas na fila, né? E no momento que até você sentiu fome, alguém te ofereceu, foi uma britânica te ofereceu ali uma maçã, parece alguma coisa nesse sentido. Então você sentiu ali a educação, né? Realmente dos britânicos nesse momento. Exato, Stella. Alguns momentos em relação aos britânicos me chamaram a atenção. Quando eu fui ver a procissão, como eles chamam aqui, eles não chamam de cortejo, eles chamam de procissão, lá na Trafalgar Square, que é uma praça muito conhecida aqui em Londres, né? Todos os grandes eventos, a galera se reúne lá. E quando estava acontecendo o traslado do corpo, eu não conseguia acesso para ver ali de perto, que eles fecharam as entradas, limitaram a quantidade de pessoas. Eu fui ver em Trafalgar Square, um silêncio, Stella, um silêncio absoluto, uma multidão em silêncio, o que pra gente é quase inimaginável, né? Pensar uma multidão em silêncio. E na fila a mesma coisa, os britânicos têm fama de serem mais fechados, de serem menos carismáticos. Na fila, eles conversando comigo o tempo todo, curiosíssimos por eu ter vindo do Brasil para ver a rainha, para participar desse momento. E aí, conversando com eles, comentando que assim que eu saísse daqui, a primeira coisa que eu ia fazer é ir para casa comer. Ela tirou uma maçãzinha que ela trouxe e me ofereceu. Aquilo me marcou tanto também. E era um clima de todo mundo junto ali, um clima de todo mundo em despedida. Eu, em respeito a eles, eles sentiram que eu não estava ali para brincar, para tirar foto, que eu vim ali porque eu realmente respeitava a instituição, que eu estava vivendo aquilo junto com eles. Então eles me abraçaram, me acolheram, me marcou muito também. Foi um momento bastante especial, apesar da fila longa, cansativa, exaustiva. Estar com eles ali fez a diferença. Estar com meus seguidores também que me acompanharam, mandavam imagens. Foi mais fácil passar por isso. Lucas, você desembolsou uma grana, né, para poder estar aí, que a gente sabe que a maioria dos brasileiros não teria essa chance. Até fizemos uma enquete aqui, se você tivesse 20 mil reais, você iria no enterro da rainha. Mas você acha que todo esse momento que você está vivendo, eu queria saber se você desembolsou isso tudo porque você já acompanhava a rainha antes, como que é a sua relação, né, com a monarquia, assim, você já tinha esse sonho de acompanhar esse momento para justamente investir nisso? No meu caso, não há nenhuma admiração especial na rainha. Acho que é uma figura pública admirável,
por muitas questões, acho que ela tem uns issues também históricos, né, algumas questões que estão sendo levantadas que fazem sentido. Então, minha questão não era uma admiração específica pela rainha, mas eu queria viver este momento, porque eu morei em Londres aqui em 2006. Então, eu entendi a questão que o público tem em relação à monarquia, a admiração que eles têm em relação à instituição. É diferente, não é? Muitos brasileiros me perguntam, como é que é? É como se fosse um jogador de futebol? É como se o Pelé estivesse morrendo? É como foi com o Ayrton Senna? É diferente. A rainha está no poder desde sempre. Ela é a instituição máxima do país. Essa instituição existe há milênios. Então é diferente, é muito maior, é uma dimensão que a gente não consegue enxergar no Brasil. E eu vivi isso em 2006, quando eu morei aqui. É uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Um dia, quando a rainha morrer, porque ela já era velhinha naquela época, né? Eu queria estar aqui, eu queria viver esse momento, porque eu sei que vai ser um evento gigantesco. Talvez a gente não viva nada parecido na nossa história. É muito maior do que uma Copa do Mundo, do que uma Olimpíada. É um evento em que o país está em luto e que é um evento que tem importância mundial, não só uma importância midiática, mas uma importância histórica. O que eu estou vivendo aqui, o que eu passei ali dentro, eu pisei com meus 2 pés na história. Então, eu queria viver isso. E aí, assim que houve a notícia de que a rainha estava com a saúde preocupando os médicos pela manhã, eu já comecei a olhar a passagem. Porque o Palácio de Buckingham não costuma comunicar estado de saúde da monarquia, muito menos da rainha. Então, eu sabia que a coisa era realmente grave, que os filhos dela estavam viajando lá para a Escócia. Eu não tinha dúvida de que era grave. E aí, quando foi comunicado que ela tinha falecido na hora do almoço no Brasil, na mesma hora eu emiti a passagem. Até consegui trocar a passagem, né? Porque tem uma questão de lei do consumidor que você pode, em 24 horas, cancelar a passagem e trocar. Então, até fiz isso. Tinha comprado uma passagem ruim, com ilha por Nova York, que seria ruim. Depois achei essa melhor. E vim pra cá. Valeu muito a pena. Valeu cada centavo. Eu estava triste por não ter podido gravar esse momento, por ter viajado de tão longe, ter passado tantas horas na fila e não poder registrar isso. E como os meus seguidores mandaram as imagens, para mim foi uma sensação de missão cumprida e que eu vou levar para o resto da vida. A pulseirinha, porque você tem que ter uma pulseira para entrar na área do Palácio de Westminster. Eu quero enquadrar, eu quero guardar isso para a história. Eu me senti de verdade vivendo a história enquanto ela está acontecendo. Lucas, a gente tem alguns vídeos que você enviou e eu gostaria de chamar agora para a gente dar uma olhadinha, né? Como que foi essa jornada sua ali, que você conta um pouquinho de como que foi então esse dia histórico. Fica a mais ou menos 10 minutos lá do Palácio de Westminster, onde vai acontecer o velório público da rainha. A fila, minha gente, tá cruzando não só a Casa da Mel, mas indo muito mais além, a fila para receber a pulseira, para conseguir entrar no Palácio de Westminster e ver aí o velório da rainha. Vamos ver se a gente vai conseguir acompanhar essa fila, pegar uma pulseira para assistir ao velório. O velório vai acontecer durante 3 dias, até domingo. Vamos ver como vai ser essa história. E a gente está muito pertinho da entrada aqui agora, gente. Atrás desse portão tem os carros das emissoras de televisão que estão transmitindo o velório ao vivo. Essas tendas são as tendas de controle de segurança. A gente passa para o raio-x para ver se não tem ninguém levando faca, armas e entra. Tá aí, então, um pouquinho, né, do que o Lucas acompanhou nesse dia, então, que ele conseguiu entrar ali no velório da rainha, ele participou, então, dessa procissão aí, junto com todos os britânicos. E eu gostaria de saber, você vai voltar que dia, Lucas, para o Brasil? Pois é, curioso, Stella. Eu estava programado para voltar na terça-feira, porque o funeral vai ser na segunda-feira, então segunda-feira ainda vai ter muita movimentação aqui. Os chefes de Estado estão chegando, aquele clima de tensão na cidade, exército nas ruas o tempo todo, polícia. Eu nunca vi Londres tão policiada, porque é um grande evento, é o maior evento da história do país, né, em termos de segurança pública. Então, me programei para voltar na terça, mas agora eu tenho dúvida, porque estou cheio de trabalho acontecendo no Brasil, cumpri minha missão ali, conseguindo me despedir da rainha, então estou vendo se eu antecipo a passagem. Estou nesse dilema agora. Ainda não sabe que dia que vai voltar? Ainda não. A passagem está para terça, mas talvez eu antecipe a volta. Senão eu ia até te convidar para você mostrar, se tivesse alguma cerimônia que você fosse participar, para mostrar para a gente aqui também no RF News. Agora, eu só fiquei com, acho que uma pergunta que eu acho muito importante a gente fazer. Em 2006, quando você morou, e agora que você voltou, né? Claro que eu sei que você viaja muito, muitas vezes você já foi na Inglaterra. Qual que foi a diferença que você viu naquele momento em 2006, que eu também morei exatamente nesse ano na Inglaterra? Agora, voltando com esse momento que é um momento de despedida da rainha, você viu alguma diferença dos britânicos em relação à monarquia? Eu vi, Stella, eu nunca tinha ouvido nenhum questionamento mais contundente sobre a monarquia em 2006. Não era uma coisa que era amplamente discutida, né? Hoje se discute.
vale a pena ter a monarquia? Eu vi vários britânicos dizendo que o dinheiro que estão gastando com esse evento, a cerimônia, podiam estar investindo em outras coisas. A gente sabe que não é exatamente assim, né? A monarquia tem um budget próprio dela, que ela até gera essa receita, mas existe um questionamento que não existia naquela época, que é uma coisa que vem muito das novas gerações, da discussão em redes sociais. Então é um país diferente e acho que é o momento mais crítico para a monarquia, que veio sobrevivendo há milênios, desde que a Inglaterra se conhece como país, como reino, e que agora está sendo questionado em 2022. Talvez outros impérios que lutaram contra eles, outros países, as ameaças não eram tão fortes quanto a ameaça agora da rede social, do debate e do questionamento público que hoje existe. Tá certo. Então, Lucas, muito obrigada pela sua participação, ter separado esse tempo aqui pra gente. Bom proveito para você nos próximos dias. Obrigado, Stella. Prazer estar com você e obrigado a todo mundo que está ligado aí no RF News. Obrigada.